Eu estava aqui, mas tinha esquecido de me colocar na transmissão. Sou Mauro Lopes. Esta é mais uma edição do programa Paz e Bem aqui no canal Paz e Bem, edição de número 1920. Pois é, estamos caminhando para 2.000 edições do programa Paz e Bem. Acho que deve ter poucos programas na internet, no YouTube, que tenham 2.000 edições consecutivas, diárias, né? Um projeto que começou tão despretensioso, né? Tão frágil. Né? Eu lembro que lá estava morando em Bertioga, fazia esse programa Fazer Bem todas as manhãs, de segunda a segunda, e acabei tendo esgotamento, evidente, não era impossível. E o canal foi se adensando, foi chegando gente. Hoje eu faço essa edição semanal, algumas outras participações, mas o programa se tornou um projeto coletivo, um projeto de comunidade, né? Que é assim, a ideia da verdadeira espiritualidade é a ideia da comunidade, não é a ideia da projeção do ego de ninguém. Então, acho que foi uma boa jornada que a gente fez. Se você puder, você que chegou aqui, neste programa que está sendo lançado, então, nesta sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024, apoie o projeto do Paz e Bem. Nós não temos aqui programa de membro, programa de superchat, nada disso. Não é nosso objetivo arrecadar nenhum grande dinheiro. A gente precisa de uma graninha, como se diz, para sustentar o canal, né? Tem 3 estagiários que colaboram, um ou outro investimento que a gente faz aqui e ali. Então, na descrição do vídeo tem um link para você poder se tornar um assinante ou uma assinante aqui do canal Fazer Bem. A gente agradece demais. Nessa nossa jornada, hoje já estamos aí quase com 50.000 pessoas inscritas no canal. Nossa, muita gente, né? Para nossa ideia, assim, é um volume muito grande, é uma grande multidão de gente boa. Pois bem, quarta-feira de cinzas, 2 dias atrás do lançamento deste programa, né, na sexta-feira. Então, na quarta-feira de cinzas, toda quarta-feira de cinzas, olha, há muitos e muitos anos, nós devemos isso a Dom Helder Câmara, e nós vamos falar de Dom Helder Câmara hoje, né, lança-se a Campanha da Fraternidade. Campanha da Fraternidade, que é uma iniciativa não apenas... As pessoas às vezes imaginam que é da Igreja Católica. Não é da Igreja Católica somente. A Campanha da Fraternidade é uma campanha ecumênica que reúne a Igreja Católica, a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana e a Igreja Metodista, e que abre o tempo da Quaresma. No passado, lá muito remotamente, a Quaresma era um tempo de caras fechadas, não podia dar risada. Anos 40, 50, talvez até a primeira metade dos anos 60 aqui no Brasil, os mais velhos vão se lembrar, né? Você ia nas igrejas, as imagens dos santos, os crucifixos todos cobertos de pano roxo, e as pessoas não ficavam noivas na Quaresma, porque não podia festejar. Era um tempo de cara amarrada, de um senho franzido, de uma sobriedade excessiva. Ninguém casava na Quaresma. Era um tempo, assim, muito especial. A ideia de um tempo kairótico, ou seja, não cronológico, de maior silêncio, maior recolhimento, de um certo ensimesmamento, da meditação, a ideia de lançar-se na direção da outra pessoa, é algo que continua presente, mas sem aquele rigorismo, né, de um tempo em que a Igreja Católica imaginava-se majoritária, né, imaginava-se hegemônica. Não é mais. É bom que não seja mais. É bom que a gente viva essa diversidade. Então, a campanha da fraternidade virou um símbolo da Quaresma mais forte do que essa ideia dos panos roxos, né, nas imagens de santos e santas nas igrejas. E se há alguém que vem acompanhando a trajetória da campanha das fraternidades ao longo de anos, muitos anos, este alguém é o monge Marcelo Barros. Então, nós vamos conversar sobre a campanha da fraternidade deste 2024 com ele. Uma alegria ter ele com a gente sempre aqui no canal Paz e Bem. Olá, Marcelo, tudo bem?
Mauro, que alegria, parabéns pelo programa, por esses quase 2.000 programas, que maravilha, né? Bem legal, fico bem feliz mesmo. Marcelo, então, convoquei hoje aqui para a gente falar sobre a campanha da fraternidade anual, toda a quaresma, a campanha da fraternidade é lançada, né, como comentei antes, pela Igreja Católica, em conjunto com a Igreja Luterana, a Anglicana e a Metodista, este ano com esse tema, fraternidade e amizade social. Bom, primeiro, fala um pouco sobre o espírito da campanha, né? O que é esta campanha deste ano? Mauro, a campanha da fraternidade desse ano, acho que vem responder ao momento brasileiro, de um Brasil muito polarizado. Há um ano atrás, não sei se você se recorda, o presidente Lula tinha ganhado a eleição e nós, aqui no programa, conversávamos sobre a necessidade de um grande mutirão de diálogo. Ele dizia no discurso de posse que só existe um Brasil, só existe um povo brasileiro e que seria necessário a gente superar essa polarização excessiva, conviver com a diversidade, mas uma diversidade possível de dialogar, né? Então, acho que a campanha da fraternidade assume esse título a partir da carta do Papa Francisco, a carta encíclica Fratelli Tutti, somos todos irmãos e irmãs, e a partir disso, né, que aliás, vós sois todos irmãos e irmãs, é o lema da campanha, está aí escrito, a partir disso, retomar a ideia de uma quaresma, que é um retiro comunitário. A ideia bíblica da quaresma é os hebreus, o povo hebreu no deserto durante 40 anos. É Jesus no deserto durante 40 dias e 40 noites, esse é o evangelho do primeiro domingo da quaresma, mas no evangelho de Marcos diz ele convivia com feras selvagens e os anjos o serviam. Quer dizer, ao mesmo tempo que está no retiro, é um retiro comunitário, é um momento de intensidade da relação. Não é aquele ensimesmamento, como você falou. Esse ensimesmamento é uma palavra que não é a proposta original da quaresma. A proposta original, no tempo antigo, no tempo do cristianismo antigo, nos primeiros séculos, a quaresma era tempo de catecumenato, quer dizer, os irmãos que iam ser batizados tinham uma intensidade de catecumenato na quaresma para poderem ser batizados na noite da Páscoa. Os penitentes, aqueles que tinham dito o contrário do batismo, que tinham saído da igreja, podiam voltar. Então, eles estavam fazendo um processo de volta. Portanto, é uma quarentena no sentido de... Eu compararia, por exemplo, com quarentena de futebol, em que, para poder fazer um grande jogo no próximo domingo, durante alguns dias, o time se concentra. Aqui no Recife, existe um lugar chamado Ilha do Retiro. Ilha do Retiro é o lugar onde o Esporte Clube de Pernambuco se concentra, né? Ou pelo menos se concentrava na época que aquilo ali ainda era um lugar mais isolado, hoje não é. Então, o Pedro Casaldalga me dizia sempre, Marcelo, quando a gente fala em retiro, fala de retiro de e retiro para. Então, a quaresma, de que é que a gente sai e para onde é que a gente vai? Esse é que é o projeto, Mauro. Interessante você trazer uma dimensão. Vamos voltar ao tema principal, mas é esta referência ao Evangelho de Marcos. Opa, o Marcelo saiu, já voltou.
Ao Evangelho de Marcos, né? Em que diz ele, ali esteve no deserto 40 dias, vivia entre as feras e os anjos o serviam. É muito contemporânea essa visão. Ou, na verdade, a contemporaneidade havia perdido essa dimensão, que é a dimensão do para além do humano, de entender que a comunidade não é uma comunidade apenas de humanos. Esta ideia que está lá originalmente no Evangelho vai ser perdida e recuperada por Francisco de Assis, que inspira o atual Papa, que enxergava, né? É aquilo que se diz, ele levantava a pedra do caminho para que as formigas pudessem passar, dialogava com os pássaros, e que é uma ideia que pertence, você tem a imagem aí atrás de você, né? Um quadro bonito, com símbolos dos povos originários aqui do Brasil, para quem a natureza, os animais, as plantas, os rios, o ar, são todos seres de convivência, de comunhão, né? Interessante trazer essa dimensão do Evangelho de Marcos aí, que não é usual, né? Irmãos e irmãs, né? Então, a fraternidade e a amizade social não é apenas humana, ela é cósmica, ela é universal, ela é ecológica. É fundamental isso. Agora, ainda hoje, os grupos católicos mais tradicionalistas, né? Não tradicionais, tradicionalistas, né? Padres, é um segmento da igreja que combate abertamente o Papa Francisco, atacam a campanha da fraternidade, dizendo que ela desvia o verdadeiro objetivo da quaresma, que seria espiritual. É gente saudosa desse tempo que eu estava descrevendo, né? Da quaresma que eu me lembro quando era menino, que é isso, né? Silêncio, cara fechada, não pode fazer festa, você vai na igreja tudo coberto de pano roxo, tem até um vídeo que vazou na internet, né? CNBB, devolva-nos a quaresma, né? CNBB, devolva-nos o direito de ficar de cara fechada, sem um franzido e mão fechada, para não partilhar nada com os irmãos. Como é que a gente responde a esse tipo de posição? Mauro, eu acho que não responde, né? Não é o caso de responder, porque é uma postura fanática que não dialoga. Então, não há diálogo. E não há diálogo não porque a gente não quer dialogar, mas porque realmente não se abre ao diálogo. No entanto, a gente sabe que é uma postura não espiritual, mas espiritualista. E um espiritualismo religioso que Jesus combateu. No Evangelho de Mateus, no capítulo 23, Jesus disse: vocês jejuam enquanto oprimem a viúva. Vocês fazem longas orações enquanto oprimem irmãos e irmãs. Portanto, Jesus denunciou esse tipo de religião. Jesus disse claramente: eu não quero sacrifício, eu quero a misericórdia. E essa palavra do profeta Oséias, que Jesus citou, ela é fundamental no Evangelho. Quem matou Jesus não foi apenas o Império Romano. Foi o Império porque era o Império Romano que podia assinar ou decretar a pena de morte. Mas quem pediu e quem levou Jesus a eles e quem provocou isso, conforme os evangelhos, foi a religião. Foi este tipo de religião que está contra a campanha da fraternidade. Então, nós não podemos deixar de ser críticos. Nós não podemos dizer: não, está bem, eles têm razão. Não tem razão. Quer dizer, ou a gente vive uma fé solidária e amorosa, ou essa fé não é a de Jesus de Nazaré, que nós queremos seguir. Você fez menção ao presidente Lula, né? De fato, foi um tema central para o presidente Lula, logo depois da vitória dele, essa questão da união, né? Ele tematiza muito, especialmente, sobre o drama, a tragédia da divisão familiar, né?
a partir dessa ascensão da extrema-direita, do bolsonarismo e do fundamentalismo no Brasil, né? Famílias muito divididas. Eu mesmo, Marcelo, confesso, eu tenho um grupo grande de primos, tios, saí do grupo de WhatsApp da família porque era impossível conviver com um grupo. Eu ia brigar, eu preferi me retirar para não ficar combatendo, e também as pessoas ficam, a gente fica... Desgasta, né? Meus primos, com quem eu cresci, passei a infância junto, aquele ódio o tempo inteiro, xingamento, não faz bem. Não faz bem. E o presidente Lula tematizou muito sobre essa questão. Agora, inclusive, no segundo ano de governo, o slogan do seu governo é União e Reconstrução. Ele diz que a reconstrução está sendo feita, mas que este ano ele gostaria que o tema União estivesse mais em relevo até do que o tema reconstrução. No entanto, este parece ser um projeto fracassado, né? Quanto mais o tempo passa, mais as divisões se aprofundam, né? Mais as famílias se dividem. A gente agora fica sabendo, estarrecidos de todos os detalhes da tentativa de golpe de Estado. Falava-se até de enforcar um ministro do Supremo, né? Muito provavelmente, se o golpe de Estado tivesse sido bem sucedido, você, eu e tanta gente poderia estar presa, poderia estar sendo torturado, né? Era esse o objetivo dos golpistas. E isso não é só no Brasil, né? É em escala mundial, que nós estamos vendo hoje. Né? Você falou dos evangelhos, aqui o que a gente está vendo na terra dos evangelhos, né? Na Palestina, em Israel, um genocídio sem precedente na história da humanidade, né? De uma falta, né? Mulheres, crianças, velhos, é um negócio assim. Hoje conversava com uma professora da UNB, ele fala, é interessante, né? A gente vê todas as fotos que saem lá de Gaza, não tem uma pessoa com arma na mão. Ninguém, não houve nenhuma pessoa flagrada naquelas fotos, uma pessoa com revólver, uma pistola, nem mesmo com um porrete ou uma espada ou uma faca, né? Então, parece que esta divisão é uma divisão em escala não apenas brasileira, mas mundial. E aí a pergunta é: será que essa campanha da fraternidade terá capacidade de reverter esse processo? Mauro, eu tenho a impressão que mágica não vai acontecer. Uma mudança imediata, assim, brusca, não. Agora, criar uma cultura, criar um substrato nas comunidades, nós temos que tentar, é nossa missão, é nossa obrigação. Nós não sabemos se vamos conseguir 20%, ou 25%, ou 30%, mas a obrigação é essa e a gente tem que fazer. Não há possibilidade de que essa reflexão nos leve a dizer não há nada a fazer. É interessante porque o Papa, na encíclica, ao mesmo tempo que ele é extremamente crítico, que ele é muito lúcido com relação ao mundo, ele diz claramente, né, o sistema capitalista é assim, esse sistema mata, não dá para construir ecologia ou sociedade justa em um mundo onde uma minoria ínfima mantém uma renda equivalente à metade da humanidade. Ao mesmo tempo que o Papa tem essa lucidez, ele não cede nunca ao pessimismo. Ele tem sempre uma visão que tem uma esperança, que abre um horizonte, que diz é possível mudar. E acho que nós temos que fazer isso. Quando eu... Aqui, de vez em quando, me ocorre, né? Tenho um contato com a natureza mais profunda, eu fico impressionado com a capacidade de se regenerar. Eu percorro o Rio Capibaribe, no Recife, tem agora um parque perto da minha casa. E eu vou andando ali, caminhando, né? Do lado do parque, do lado do rio. Eu vejo as águas poluídas, a cidade que praticamente matou o rio, mas, de repente, você vê uma garça, você vê antas, já consegue ver,
Quer dizer, deu-se o mínimo de espaço, Sim. cedeu-se um pouquinho de nada à vida e a vida vai tomando conta. Impressionante. É uma coisa incrível, impressionante. Aquela história de uma flor no meio das pedras, no meio do asfalto. Sim. Quer dizer, matou, mas deixou ali um pouquinho e, de repente, tem aquele milagre da vida. Né? Eu acho que é acreditar nisso. Você não acha? Não, sensacional. É essa ideia mesmo. Lá em São Paulo é espantoso, né? Eu sou ciclista numa ciclovia que tem ali em São Paulo, ao lado do Rio Pinheiros. Fizeram um gramado às margens do Rio Pinheiros, famílias de capivaras que vão ali. Imagina, no Rio Pinheiros, que loucura, uma poluição absurda. Famílias de capivaras que vão ali pastar, né? Capivarinhas. É impressionante. E eu acho que a imagem pascal, a cruz de Jesus é isso. É a cruz que é morte e, ao mesmo tempo, na própria morte, no próprio ato de dar a vida, existe a força da vida, a ressurreição. Uhum. Pedro Cavaldáliga dizia: a missão da gente é espalhar a ressurreição por aí. Acho que essa campanha da fraternidade faz isso. Não dá para pensar a campanha da fraternidade do país sem pensar em Dom Helder, né? Dom Helder está umbilicalmente ligado a essa ideia da igreja em saída, né? Que é hoje uma ideia tão atual nas palavras, nos gestos, na intenção do Papa Francisco. Então, isso remonta lá aos anos 60, 61, começou a campanha da fraternidade, aí pelo Nordeste, onde você está. E Dom Helder atravessa a história da igreja contemporânea no Brasil, você foi auxiliar dele, né? Não dá. Não, a igreja do Nordeste, então não dá para se pensar em igreja do Nordeste sem a presença de Dom Helder. E você tem esse livro recente, nós, inclusive, fizemos lançamento desse livro aqui, falamos desse livro aqui mais de uma vez, sobre a profecia de Dom Helder Câmara, a necessidade de não deixar cair a profecia de Dom Helder Câmara. E aí eu fiquei chocado, soube no início da semana, Marcelo, até te procurei para saber, nossa, o que é isso? Que você foi proibido de fazer o lançamento do seu livro em Fortaleza. Que história é essa, Marcelo? Mauro, de fato, há um grupo Dom Helder Câmara em Fortaleza, um grupo. Dom Helder é de Fortaleza, nasceu lá, em Messejana, que faz parte da grande Fortaleza, né? E o grupo é um grupo cristão, ecumênico, católicos principalmente, mas também aberto a outras igrejas, e promove essa educação que diz a memória de Dom Helder, a herança de Dom Helder é atual. E eu tenho acompanhado esse grupo várias vezes para Fortaleza, tanto para lançamento de livros, como para encontros com temas diversos. E, em geral, esses encontros se dão na Faculdade Teológica de Fortaleza, que é o antigo seminário de Prainha, onde Dom Helder estudou, onde Dom Helder fez todo o seu curso de filosofia e teologia. É uma casa histórica que pertence à Arquidiocese de Fortaleza. Na véspera, ou quase véspera, da minha ida, há uma notícia: o reitor da universidade achou por bem cancelar esse evento e pedir que ou se faça em outro lugar ou não se faça, porque tem pessoas que dizem que um monge herético não pode falar no lugar sagrado católico. E então me consultaram o que é que eu acho, o que é que eu pensava, se faríamos no outro lugar ou não, e eu disse o que o grupo decidir, para mim está bem. E o grupo decidiu não fazer, cancelar. Cancelar, inclusive, como atitude de revelar que aquilo não foi um detalhe, que aquilo não foi uma coisa sem importância, que aquilo teve uma consequência para o grupo inteiro. Uhum.
que, de certa forma, a palavra que foi censurada não foi a minha, foi a de Dom Helder. Então, na igreja onde ele nasceu, na arquidiocese em que ele cresceu, de onde ele foi padre jovem, a palavra dele, porque era a palavra dele, não era minha, foi censurada. Eu tinha pensado, tinha preferido não fazer nenhum alarde disso. Você, Mauro, é a primeira pessoa que diz publicamente que foi em Fortaleza. Sim. Eu tinha dito que aconteceu, mas não disse aonde. Por quê? Porque eu queria salvar a relação dos grupos de base que usam a casa, que continuam ligados. Eu não quero, justamente na linha de união e reconstrução que o Lula está falando, a minha palavra, a minha pessoa servir para dividir. Justamente eu não quis isso. Eu preferi ficar quieto. Mas nesses dias eu recebi um telefonema do organizador do grupo dizendo que houve uma reunião de pastorais sociais e o arcebispo, quando ouviu essa história como protesto por parte do pessoal de base, respondeu: quem proibiu fui eu. Ora, o arcebispo é um monge beneditino que eu conheço, que eu conheci como monge no mosteiro de Salvador, Dom Gregório Paixão, e que não assume ter feito isso porque é contra mim ou porque é de direita. Não, não. É para evitar divisão na igreja. E aí, a primeira pergunta é: se o Papa Francisco agisse assim, o que ele faria? E, nesse sentido, por falar do Papa Francisco, essa atitude dele colabora com a proposta do Papa Francisco ou, ao contrário, se coloca na direção oposta? Sim. Então, nesse sentido, eu assumi que, embora não seja aquilo que eu gostaria, Jesus diz: a verdade vos fará livres. Quer dizer, não adianta querer impedir a realidade, quer dizer não foi assim, ou não vamos falar disso, né? Então, eu, como pessoa, e o lançamento do livro, é um fato menor, não é o que é importante. O que é importante é pensar que há 5 anos atrás, antes da pandemia, eu fiz lançamentos lá. Uhum. Que o primeiro encontro do ENGEL, o Encontro Nacional de Juventude Espiritual da Libertadora, foi lá. E lá estavam eu, Frei Beto, o Boff e outras pessoas. Quer dizer, não estava eu sozinho. E, entretanto, pôde ser feito, não houve problema nenhum acidente, nenhuma nada. Eu fui lá em 2018, provavelmente, ou 2019, para o lançamento de um livro do querido padre Aquino Júnior. E fui eu que apresentei o livro dele no seminário de Prainha, na Faculdade Teológica. Nenhum problema, nenhuma questão. E agora não dá porque não ajuda a unidade da igreja. O que é que piorou? Fui eu, que hoje sou mais herégio, mais problemático do que era em 2018, o que piorou foi a igreja? Sabe que você fala, e isso me trouxe à mente a recordação, que eu estive lá. Eu estive lá para lançar um livro também, neste local lá em Fortaleza, este livro aqui, ó. Este livro aqui, Lula e a Espiritualidade, é um livro do qual eu fui organizador e do qual você é um dos autores. Né? Exatamente. É um qual todos os autores tematizam e autoras sobre a espiritualidade de Lula. Isso aqui no momento que Lula estava preso.
Fiz o lançamento lá e foi ótimo, lotado, muita gente, sem problema nenhum. Por isso eu Então, fico imagina, se você fez o lançamento do livro sobre Lula lá, e o arcebispo da época não considerou que você iria provocar divisão e você pôde fazer, por que o livro sobre Dom Helder Câmara, Pois é. né, na sua herança para a humanidade, hoje não pôde ser feito lá? Sim. Então, eu vou perguntar isso ao arcebispo. Queria que ele me respondesse isso. Quer dizer, dessa resposta. Né? Sim, por que é que isso divide? Ou o que divide é a opressão, é a censura, é o senho franzido, é a Mauro, rejeição. Né? Mauro, a questão é: que divisão é esta? Pois é. Porque quando a gente trabalha pela unidade e a gente não quer divisão, a gente tem que ter o discernimento de qual divisão. Porque é uma divisão que Jesus diz no Evangelho: eu não vim trazer a paz, e sim a divisão. Mateus 10, no discurso missionário. Eu vim lançar pai contra filho, filho contra pai, que é uma coisa que espantosa, que a gente diz, meu Deus, que coisa horrível, eu não queria que tivesse isso no Evangelho. Mas Jesus está falando que a unidade baseada no ódio, a unidade baseada... Como é que eu vou me unir a um projeto de mundo que mata? Então, a profecia tem que, nesse sentido, aceitar que tem a divisão. Que o velho profeta Simeão, tomou o menino Jesus nos braços e disse: será sinal de contradição. Então, que eu, Marcelo Barros, que queria ser querido por todo mundo, que gostaria que todo mundo me quisesse bem, né? E eu sou muito afetuoso e até muito carente de afeto, mas eu tenho que aceitar, como discípulo de Jesus, ser sinal de contradição. Sim. Portanto, ser sinal de divisão. Porque eu sou testemunha de um evangelho que vem contra este mundo, que vem contra esse sistema. Então, a igreja é a igreja de todos, é universal, é católica. Mas, em primeiro lugar, ela própria tem que aprender a ser católica. Significa, tem que aprender a lidar com a diversidade. Quer dizer, eu tenho que respeitar meu irmão católico tradicional e até meu irmão católico tradicionalista. Eu jamais vou dizer que ele não é católico, não, isso... Não, ele é católico, sim. Ele pertence à Igreja Católica. Quem sou eu para dizer que não? Agora, eu tenho o direito de dizer que ele não está correto. E ele pode ter a posição que ele tiver, mas ele deve estar aberto a dialogar, a conviver com a diversidade. Claro. Nós temos 2 papas antes do Papa Francisco que não reconheciam a diversidade. Só era católico quem fosse cópia do jeito de pensar deles. O Papa Francisco é criticado, o Papa Francisco é combatido, o Papa Francisco é mal falado, é dito que é herege, como eu, Marcelo Barros, fui chamado de monge herético. Eu fico até orgulhoso de receber esse título que o Papa Francisco está recebendo. Agora, ele não toma nenhuma providência de censurar, de combater, de calar os adversários. Imagine que Marcelo Barros e esses grupos vinculados à Igreja Popular do Brasil iriam fazer por exemplo, lá em Fortaleza, iriam fazer uma campanha para que o arcebispo proibisse o lançamento de um livro, porque o livro foi lançado por um autor tradicionalista, defendendo as teses com as quais nos concorda. É inimaginável. Inimaginável. Jamais. Né? Jamais. Dialoguemos. Esse é o caminho.
Tá bom, Marcelo, tá bom. Vamos esperar. Vamos esperar que surja bom caminho desse seu diálogo aí com o arcebispo. Nesse sentido, Mauro, acho que a gente já está entrando no final da nossa conversa. Isso. O que é que a gente pode, nessa campanha da fraternidade, assumir como compromisso? Porque você falava da lista de pessoas da sua família, né? Uhum. Eu participo, às vezes, de grupos, até de padres da caminhada, de irmãos nossos, da nossa linha, e que destratam o outro. Uhum. Isso é um animal, aquilo, né? Eu vejo Dom Helder jamais. O Dom Helder viveu num tempo de ditadura militar. Dom Helder via o nome dele, inventavam todo tipo de falsidades, de calúnias, né? Intelectuais da época, nos jornais como o jornal Estado de São Paulo, Globo, dava a eles toda a publicidade. Dom Helder não podia responder. Entretanto, Dom Helder nunca, jamais, nem pública e nem mesmo na relação com a gente, nunca eu ouvi uma palavra dele dizendo essa pessoa é sem vergonha, ou é bandido, é um patife, nunca, jamais. Ele sempre respeitou a dignidade do outro. Então, a gente tem que ter uma ética, eu e você, como dizia o Mahatma Gandhi, comece por você mesmo a mudança que você deseja para o mundo. Então, por exemplo, eu venho aqui, digo, o arcebispo de Fortaleza fez isso, e eu pergunto a ele isso, mas jamais diria uma palavra que fosse menos respeitosa em relação a ele. Nunca. Isso não me cabe, não, Deus me livre. Quer dizer, com todo o respeito, com toda a serenidade e de uma forma que a gente possa ser coerente com aquilo que a gente acredita. Sabe, a mim é constrangedor e até dolorido. Eu sou um jornalista que atuo, né, nas mídias, estou aí, né, tem um programa diário lá na Fórum TV e tudo, e a gente tem, diferentemente do que aqui no Paz e Bem, nós estamos fazendo esse encontro gravado, tem o chat que acontece ao vivo. Para mim é um constrangimento, é dolorido ver no campo chamado progressista as pessoas aqui xingando aqueles que são bolsonaristas de gado. Exatamente. Gado. Eu também já ouvi, acho que isso não ajuda em nada, não é verdade, são pessoas humanas. A invasão do Congresso foi feita por pessoas muito bem planejadas economicamente e tudo, mas tinham pessoas que eram pais de família, que eram profissionais simples do povo, que eu entendo a ideia do gado, que é a ideia da pessoa conduzida massivamente, sem senso crítico, né? Mas a pessoa não é gado. Sim, sim. Quer dizer, aquilo que é a atitude de uma carneirada ou de um gado é uma coletividade insana. Isso. A coletividade insana você pode dizer, está agindo como gado. Uhum. E, é claro, há pessoas que agem como animal. Sim, mas não identificar pessoalmente quem está ali. Jamais. Como Mesmo a pessoa que age como um animal selvagem, ou pior, porque o animal selvagem não mata por crueldade, mata para comer. E a pessoa mata por crueldade, essa pessoa que age assim é uma pessoa humana. Minha responsabilidade é de salvar nela a pessoa humana que ela é. E o que é Pascal e a mensagem pascal de Jesus, eu poder dizer a ela, você é uma pessoa humana. Eu estou lendo, Mauro, nesses dias, relendo, porque eu já tinha lido antes, as cartas de Eti Ileson, uma mística judia de 28 anos, no campo de concentração. Ela morreu em Auschwitz. E é impressionante como ela, andando dentro da cerca do campo, vendo aquela miséria, ajudando, ela diz, é preciso ver que a vida é bela. É preciso ver que as pessoas são boas.
é preciso acreditar na bondade. Essa é a mensagem dessa campanha da fraternidade. E nós temos que praticá-la. Custe o que custar, seja como for, venha de onde vier, vá para onde for. Marcelo, para encerrar nosso programa, então, no espírito da campanha, da fraternidade e amizade social, derrame sobre nós boas palavras, uma bênção para que a gente siga aí ao longo dessa quaresma. Por favor. Eu estou citando Tillerson, então eu vou dizer uma palavra dela. Meu Deus, eu sei que tu estás enterrado em mim. E dentro de mim ainda há lixos. E eu tenho que retirar muito lixo para chegar até onde tu estás. Eu preciso de te desenterrar não apenas por mim, mas pelos outros que precisam também de ti. E eu sei que nessa situação em que eu estou no campo de concentração, tu não podes nos ajudar. Somos nós que ajudamos a ti, te desenterrando e limpando o teu nome, para que esse nome seja de amor e de bondade para o mundo. Meus irmãos e irmãs, que essas palavras dessa mística, Tillerson, possa ser para nós palavras de ânimo, de fortalecimento nessa campanha sobre fraternidade e amizade social. Amizade social aberta a todos e a todas, em que nós, eu e vocês, não nos permitimos chamar ninguém de gado, dizer que ninguém é desumano no sentido de que não é humano. E nós temos que rehumanizar a vida e as pessoas. Essa é a nossa missão. Muito obrigado, Deus abençoe a cada um, cada uma. E como dizia São Bento na regra para os monges, ele dizia que na alegria do Espírito Santo esperemos a Santa Páscoa. Amém. Axé. Paz e bem, Marcelo. Paz e bem, gente. Muito obrigado. Um abraço para você. Saúde.